Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com dicas super especiais pra ti que tá afim de trabalhar em um cruzeiro marítimo. E pra conversar e dar essas dicas maravilhosas pra vocês, eu trouxe a minha ex-personal trainer e eterna personal friend, Virgínia Jardim, vulgo Gigi. Bora lá? Gigi, conta um pouquinho de onde surgiu o teu interesse em trabalhar em cruzeiros marítimos, como é que foi o processo em chegar até lá? Então, a minha história com os cruzeiros começou lá por 2004, logo que eu me formei na faculdade. Surgiu como um convite da minha mãe para eu sair de casa, digamos assim. Não, mas foi uma ideia dela. Ela viu um programa de TV, contava um pouco sobre a vida a bordo. Na época não foi viável, fui buscando informações, eu queria trabalhar dentro da minha área, né? Não gostaria de trabalhar nos navios totalmente fora da parte da educação física, eu gostaria de usar o meu currículo de modo que eu fosse trabalhar fora, mas voltasse com o meu currículo melhorado. Não queria limpar banheiro, nem cozinhar, lavar pratos. Mas fazia parte, tanto que em 2009 eu levei isso em consideração. Me falavam muito nessa época, o departamento SPA ele é terceirizado. Quem coordena isso na maioria dos navios é uma empresa chamada Steiner, que era em Londres. Eu disse, nossa, nunca, quando na minha vida que eu vou ir para Londres, conhecer essa empresa, estudar nessa empresa, que eles faziam toda a nossa formação, para depois embarcar num navio. Eu disse, bom, então eu vou entrar por essa alternativa, eu vou limpar a banheira, vou lavar prato, vou fazer o que for. Entrei em contato, tem algumas empresas que fazem esse contato entre os brasileiros e as empresas de navio. Então, são duas maneiras que tu tem de entrar no navio. Ou tu vai direto na companhia que tu quer, né? No caso Costa, Royal, MSC, o que for. Ou tu usa esses parceiros que contratam aqui no Brasil. Eu achei um site, nesse site eu preenchi, eu mandei o meu currículo para eles. Depois de mandar meu currículo, 2 diazinhos eu já estava recebendo um e-mail deles me dizendo, olha, nós analisamos teu currículo e o teu currículo vai cair super bem para uma tal empresa que trabalha com os spas. Tamanha era a minha surpresa, se não era essa tal Steiner, acho que eu jamais trabalharia na minha vida. E aí? Eles mesmos encaminharam meu currículo para a empresa. 2 semanas depois, eu estava em São Paulo fazendo uma seleção a nível nacional. Fiz a seleção, 10 dias depois dessa seleção, recebi o e-mail deles, parabéns Virgínia, queremos que você venha trabalhar conosco. A Virgínia que nunca tinha viajado pra Londres. Nunca tinha viajado. Mal naquela época, pra eu ir a Porto Alegre era uma coisa, um mês de planejamento, né, pra ou passear, ir num shopping, alguma coisa. De repente eu tava literalmente de mala e cuia em São Paulo. Então depois eu fiz essa seleção, 10 dias depois recebi a confirmação. Só que antes de ir pra Londres eu tinha que fazer um curso de salvatagem. Pra não acontecer tipo Titanic, né? Dia 1º de janeiro de 2010, peguei o aviãozinho e fui pro Rio de Janeiro fazer esse curso. Fiquei uma semana e pouco lá e já aproveitei, já fiz os vistos também, eu precisava de um visto específico de tripulante também. Tudo isso eu recebi orientação da empresa, tá? Nada disso foi eu na internet ou eu achava que tinha que ser. Tu recebe cartas de recomendação, cartas que te auxiliam na hora de pedir o visto também. Então eu simplesmente cheguei lá, meu visto, todo muito medo do visto americano, não sei o que. Tu chega ali, tu tem toda a confirmação, tem uma empresa se responsabilizando por ti, tu tá indo a trabalho, o visto é específico pra isso, é o visto C1D, que é tripulante em trânsito no país. Então tinha uma série de coisas assim, mas tudo eram vários passos, mas eles são bem organizados. Aí 10 de março eu pegava meu voo então e ia pra Londres, porque começava então meu curso lá. A gente vai pra essa academia da Steiner e passa por toda a formação. Por quê? Porque eles querem garantir que independente do navio que tu tiver, tu vai ter sempre o mesmo atendimento. E eles prezam muito por isso, né? Como era o teu inglês quando tu foi pra Londres? Gente, era ridículo, era um horror. Eu tinha feito um cursinho de inglês quando eu tinha 14, 15 anos. Então eu mal falava meu nome, mal sabia me apresentar. E isso não pode ser uma barreira. Nunca tu vai ser cobrado assim, mas tu não fala inglês, é muito ruim ter o inglês. Eu cheguei a embarcar com 2 brasileiras, 2 senhoras, entre 45 e 50 anos elas tinham. Nenhuma das duas falava. E eram muito bem vistas pelos gerentes, porque elas tinham um atendimento muito bom. E tinha que fazer o meu embarque. O meu navio tava na Inglaterra mesmo. Às vezes o pessoal tem que voar. Tá lá, não interessa onde vai estar o teu navio. Ele vai estar ao redor do mundo, ele poderia estar no Caribe.
Então eu tenho que sair dali, saía de Londres, e eu só tinha que pegar um trem e descer até o sul da Inglaterra. Eu perdi um trem. Então eu cheguei, eles são bem pontuais. Eu tinha que chegar lá num escritório, pegar uma documentação e fechou o escritório. A primeira coisa que a gente recebe também é um cartão de emergência. No caso de emergência, ligue para esse número, liguei, e aí era tudo em inglês, né? É diferente, tu tá de frente com a pessoa, tu tem a linguagem corporal pra conversar. Tá no telefone, aquele inglês britânico forte, e eu não conseguia entender nada que a mulher falava pra mim. Mas se desenrolou tudo, graças a Deus, aí conseguimos. Aí embarcamos no dia seguinte. Então, Embarcamos, né? Foi a história, isso foi só pra chegar no primeiro embarque. No primeiro de quantos embarques? Foram 4 navios. 4 navios. 4 navios, 3 contratos, 4 navios. E como é que foi, assim, os primeiros dias? Tu enjoou? É verdade, enjoa? Pode vomitar? Não pode? Depende Imagina muito. se no spa, em cima de um cliente, assim, né? Teve um período que eu trabalhei com as massagens e eu tava fazendo, era um casal, então divide o mesmo quarto, aí era bonitinho o ritual da massagem com os casais, então era um terapeuta pra cada um, aí tu terminava deixando eles de mãozinha, aí tu sai da sala, era a coisa mais bonitinha, assim, com florzinha, com tudo. Mas aconteceu uma tempestade no Mediterrâneo e eu tava fazendo o tratamento, tava fazendo a massagem e a minha colega, ela só fez assim. E saiu correndo e foi pro banheiro. Mas as pessoas são compreensíveis com isso, tá? O casal ficou preocupado com ela e fica sabendo, não, tá tudo bem. Não, tá, ela não tá grávida. Não, era bem claro que tava tendo uma tempestade, era bem... Sentia bem que tava tendo. Mas não, eu enjoei, na verdade, só no meu primeiríssimo cruzeiro. Na verdade, a gente zarpou. Nos primeiros 2 dias eu fiquei mal, porque a gente descia num lugar chamado Baía de Biscay, que fica entre a Inglaterra e Espanha. Ali a gente tinha uma parte meio agitada, mas depois nunca mais eu enjoei ali. Aí tu aprende alguns macetes. Por exemplo. Maçã verde. Dicas da Gigi. Maçã verde. Maçã verde. Maçã verde ajuda bastante. Evitar tomar muita água. Primeira coisa, tô meio enjoada e tu começa a salivar, vou tomar água. Aí o que acontece lá fora parece que acontece dentro do teu estômago, também não é legal. Comer alguma coisa seca, então bolacha, pão, o mínimo de coisa com muito sabor. O básico ou uma maçã verde. E mesmo assim, mas tô muito mal. No navio eles fornecem Seasick Pills. E como é que era a tua carga horária, Gigi? A nossa carga horária lá, o spa, ele abria das 7 da manhã às 10 da noite. Geralmente eram divididos em 2 times. O time que começaria das 7 da manhã e terminava mais cedo, e o time que começava um pouquinho mais tarde, 8, 9 horas, e fecharia o spa. Depende muito, não é regra isso, tá? Daqui a pouco tu pode ter breaks ao longo do dia, vai depender de empresa, vai depender do departamento que tu tá trabalhando. Eu estou falando do spa. Mas podia ir tranquilamente de 10 a 14 horas. Assusta quando a gente fala isso, né? 10, 14 horas de trabalho. Calma, não é todo dia trabalhando 14 horas. 10 horas não parecia um absurdo pra mim. Por quê? Aqui, normal da gente trabalhar, digamos, 8 horas. 1 hora pra deslocar pra ir, 1 hora pra voltar. Eu não tinha isso, eu tinha que apertar o botão no elevador. Então, não me importava, até porque eu trabalhava por hora, a gente recebia por comissão também. Então eu preferia estar aquela hora mais lá no spa trabalhando do que passar 1 hora num trânsito que eu não tô ganhando nada. Eventualmente, tu acaba ficando a mais. Daqui a pouco vai ter que fazer uma contagem de estoque, eu tenho uma reunião, tem alguma coisa, tu ia ficar mais. É permitido. Só que quando o navio vem pro Brasil, os brasileiros são protegidos pela lei trabalhista. A gente não pode passar de 11 horas de trabalho. Mas tem uma vantagem também pros brasileiros. Quando os navios vêm pro Brasil, eles são obrigados a ter um percentual alto, consideravelmente alto, se eu não me engano é 35% dos tripulantes brasileiros. Então é um momento que as empresas, acontece muita transferência dentro dos navios da mesma empresa. Tô num navio que tá na Europa, tem um outro navio que tá vindo pro Brasil. Eu, como brasileira, eles mais do que interessa fazer com que eu venha pra esse navio. Se eu tô no primeiro contrato, eles vão fazer isso sem me perguntar. Se eu já tô com outros contratos, eles vão me perguntar se eu quero vir. E aí é de ti querer vir ou não. Tu fala isso do teu primeiro contrato, tu é meio a bola da vez, eles não te perguntam. Porque pra eles te chamarem pra um novo contrato, tu tem que ter feito um bom primeiro contrato, vamos dizer assim. Tu sabe que não necessariamente. Claro que conta muito, mas são departamentos bem separados. Quem lida com a parte do retorno não teve nada a ver com a tua gerência, não teve nada a ver com os teus colegas, então eles só sabem que tu é uma pessoa que trabalhou. Claro que às vezes, dependendo, tu cria um nome ou muito bom ou muito ruim, e isso vai chegar nos ouvidos, né, de quem faz essas seleções. E aí entra bem isso, a questão da boa vontade pra te auxiliar, te atender depois. Conta como é que foram as tuas experiências cada vez que tu podia sair do navio. O nosso primeiro porto, nós perdemos aquele porto. O tempo não estava favorável, então é perigoso. Até isso, né? Às vezes medo de tempestade, alguma coisa. Gente, o que acontece? Por exemplo, esse caso dos furacões. Tem muito navio no Caribe. Tem navio que só fica no Caribe. O que acontece? Meu Deus, o que aconteceu com aqueles navios? Eles saem da rota do furacão.
comando total disso aí, a decisão disso aí, a responsabilidade tá na mão do comandante, ele dá a voz final. Não interessa. As pessoas, mas eu paguei pra ir em tal porto e não sei o que. Segurança em primeiro lugar. Essa é a tecla que mais vão bater. Segurança em primeiro lugar. Não só pra gente. Quando eu embarquei no meu último contrato, recém tinha passado o furacão Sandy. Então detonou alguns portos, nem perto do que aconteceu com esse aqui agora, né? Deixa eu voltar então no... Conta da tua descida. Primeira vez, tô no navio, nunca tinha descido num porto. O primeiro porto que eu desci foi na Croácia, em Dubrovnik. Eu desci, tu chega num país em que tu não entende o idioma, tu não entende uma placa na rua, tu não entende nada. Eu desci no porto, a única coisa que eu queria fazer era manter o contato visual com o navio. Então eu enxergando o navio, eu sabia que eu tava bem, né? Então eu saí, caminhei pela orla, fui entrando um pouco pela cidade, mas sempre cuidando aqui, cadê o navio? Não, ele tá lá. Gente, era uma Se escondeu, se abaixou. Se escondeu, cadê? Tá, então tu tava dizendo dessa vez, tu desceu, como é que funciona, assim, pro pessoal que tá trabalhando? Tu pode descer em todos os portos, não pode, no teu dia de folga, todo mundo desce, alguns ficam, como é que funciona isso? Quando o navio para no porto, não quer dizer que ele fecha. Ele continua lá, porque tem pessoas que não vão descer, não se interessam em descer naquele porto. Por esse motivo, pelo navio tá atracado, então o navio, mesmo ele estando parado no porto, a gente fala tanto, é o porto seguro, mas pode acontecer um acidente ali, e acontece. Outro navio pode bater naquele que tá parado, pode acontecer algum problema nele, tu precisar evacuar. Por esse motivo, nem todos os tripulantes podem simplesmente pegar e descer do navio. Então a gente tem uma coisa que chama import menu, que é tu fazer parte da escala de não poder descer do navio naquele dia. Aí não interessa se é o teu dia de descanso ou não. Não, tu não desce de jeito nenhum. Não tem o que faça. Tu descer. Tem gente mesmo que não desce em nenhum porto dos passageiros. Tem gente que vai só pra curtir o navio, que às vezes não tá nem aí pro itinerário e vai e simplesmente não desce. Ou não gosta daquele determinado porto, alguma coisa assim. Mas tem sim. Tem gente que fica no navio curtindo a piscina e tudo. Mas muita coisa não abre no navio, não funciona. O shopping, por exemplo. O shopping geralmente ele vai funcionar a 12 milhas náuticas, que é água internacional. Aí é questão de burocracia, é coisa de vendas e impostos. Já que a tua empresa era terceirizada, quando tinha essas horas off, o que tu acha de que tem de mais interessante? Tu daria como dica assim, olha, não deixa de ir apostar no cassino. A única coisa que não pode... é a única coisa que a gente não pode fazer. Tripulante é proibido de frequentar o cassino. Não interessa se tu é oficial, o que for, tu é proibido de frequentar o cassino. Não pode nem entrar. Pode entrar, tu pode atravessar o cassino, por exemplo, tu não pode jogar, não pode te pegar jogando, é motivo pra desembarcar. Então a única coisa que a gente não pode fazer realmente é isso aí. Aí que nem eu falei, tu sendo tripulante do navio, as tuas áreas são restritas, tuas áreas de acesso. Como staff, que é das terceirizadas, de um modo geral tu tem um acesso, não vou dizer ilimitado. Tá, Gigi, e assim, a pessoa tá aí te assistindo, amou todas as tuas histórias, tudo que tu tinha pra contar e nesse momento ela diz, eu quero ir pra um cruzeiro. O que tu diria agora pra essa pessoa fazer? Google. Algumas coisas, ou se tu lembra, tem duas maneiras de tu ir, ou entrar agora, se tu é brasileiro e considera a temporada brasileira pra vir, né, pra entrar, se eu não me engano eles começam a chegar em novembro aqui, se tu fizer mais no início do ano, daqui a pouco eles ficam te segurando, mas vão te dizer, olha, o embarque seja mais provável mais pro final do ano também. É uma boa porta de entrada. Aí tem essas empresas, tem uma chamada Infinity Brasil, eles contratam para vários departamentos, né, e então é isso, é um contato que a gente tem aqui no Brasil, eles te orientam tudo e eles estão autorizados. Tanto que, por exemplo, se tu for entrar daqui a pouco no site da Costa mesmo, tu vai lá em Career, ele já vai te direcionar, porque eles nem contratam diretamente. Eles vão pedir, né, pra tu entrar em contato com essas empresas. E eles mesmos te direcionam. Então eu sugiro, procura as empresas, entra direto no site, procura quais são as empresas, né, MSC, procurar direto pelas empresas. Como que eu escolho um navio? Primeiro contrato, geralmente tu não vai escolher o navio, eles vão te dizer, tá aqui, tu vai pra esse navio. Depois, né, vamos considerar, nossa, amei meu primeiro contrato, quero fazer mais. Aí tu quer escolher o navio que tu vai ir, olha o ano de fabricação do navio. Faz diferença, parece uma bobagem, mas faz diferença, porque o navio muito velho é tudo muito ar-condicionado. Então imagina uma tubulação de ar-condicionado, uma tubulação interna, que tá velha, é problema respiratório, então se tu já tem uma rinite, nossa assim. É complicado. Olha o itinerário, vê se te interessa o itinerário, e isso tem tudo na internet. Uma pergunta indiscreta, mas eu tenho certeza que todo mundo quer saber. Dá pra fazer dinheiro? Dá. Vamos partir do princípio que tu não tem gasto nenhum. Eu recebo, eu tenho casa, comida e roupa lavada.
Na verdade, eu só na roupa lavada não, porque eu tenho que pagar pelo sabão em pó. Só isso. Mas é isso. Tu consegue viver bem, tu não precisa gastar dinheiro, tu consegue juntar teu dinheiro. Muitos setores, muitos departamentos recebem comissão também, tem um salário fixo, aí depois tu tem uma comissão em cima daquilo ali, então vai depender do teu trabalho também, né? Tu pode ir nos portos, não necessariamente tu vai gastar horrores de dinheiro, às vezes tu vai te dar o luxo, literalmente, de gastar, de torrar um dinheiro, né? Curtir, daqui a pouco tu tá num lugar que tu acha que tu nunca mais vai voltar. Então, mas dá pra fazer dinheiro, sim. De todos os lugares que tu conheceu, qual foi o mais marcante? Eu gosto muito de natureza e é um lugar que me conquistou, foram os fiordes noruegueses. É um lugar que eu quero voltar, não só, aí eu quero emendar fiordes e eu quero ver a aurora boreal. Mas realmente, tu conhece muito lugar e às vezes é só um start pra aquele lugar, que depois tu volta como turista mesmo, né? Mochileiro, o que for. Aí tu já vai com outra visão também, mais livre. Tu acaba viajando depois menos engessado, sabe? Conta um pouquinho como é que funcionava o teu trabalho no spa. Tu começa o trabalho como um dia normal em qualquer lugar, assim, principalmente que envolva muita meta financeira. Começa com uma reunião, o gerente vai traçar a estratégia do dia, bola pra frente, e aí é correr contra o relógio. Quando chega no final do dia, tu tá arrebentado. Mas não interessa se tu tá arrebentado no final do dia. O tratamento ou o atendimento que tu fez pra última pessoa do dia tem que ser o mesmo. E aí entra uma coisa muito pessoal disso, é a questão de realmente tu te colocar no lugar da pessoa que tá ali, que tá pagando por aquele cruzeiro, que tá indo buscar de repente as férias da vida dela, e aí quando tu olha aquilo, é 10 horas da noite, tu tá arrebentado e tu diz assim, cara, eu vou fazer isso aqui ser inesquecível pra essa pessoa. Mas é recompensador, assim. Daqui a pouco, no final de um cruzeiro, recompensa muito grande pra mim era, não raro, daqui a pouco a pessoa chegar no spa e deixar, isso aqui era uma cartinha que eu queria deixar pra Virgínia, entregar lá na recepção. É só pra agradecer, porque, sabe, tu foi tão cuidadosa, não sei o quê, papapá, o atendimento. Às vezes as pessoas vão no último dia ou te levam um presente, querem, sabe, te agradecer. Tu excedeu uma expectativa delas. Só coisas boas, só memórias boas. Eu diria que eu trouxe memórias boas. Gigi, depois de todas essas histórias e dicas maravilhosas que tu passou, tu conseguiria descrever a tua experiência em cruzeiros em uma palavra, uma frase? Ah, nossa, nem sei te dizer, Bruna, mas foi assim, ó, realmente moldou muito o que eu sou hoje. Foi libertador e crescimento também, tu tá sozinho numa situação em que, eu falei, é meio de rebento, tu não tem teus amigos, tu não tem tua família. Tem ali, de vez em quando tu fala, tudo bem, mas é engrandecedor, assim. A maturidade com que eu voltei já do primeiro contrato era gritante, assim, a diferença. É engrandecedor. E se vocês gostaram, inscrevam-se, sigam curtindo, comentem aí, tem histórias de cruzeiros, querem dividir conosco que nem a Gigi dividiu, pode colocar aí nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!